Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e os partidos políticos PSB, PCdoB, PDT, PT, Rede e PDT, além de 5 advogados indígenas e outros juristas não indígenas, acionaram o Supremo Tribunal Federal para pedir que o governo tome providências para proteger os povos indígenas da pandemia da Covid-19 e impedir o genocídio dessa população. A gente vai falar sobre esse assunto com a Sônia Guajajara, coordenadora executiva da PIB. Oi, Sônia, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Marilu. Bom dia, tá aí, como disse a Sônia, o Tiago está junto conosco também, Tiago Moreira, ele que é pesquisador do Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas do Instituto Socioambiental ISA. Oi, Tiago, bom dia. Bom dia. Bom, vou começar com a Sônia. Tiago, Sônia, essa ação protocolada na última terça-feira, o que pede especificamente? Queria que você detalhasse um pouco essa ação. Então, a gente, na verdade, na segunda-feira, né, a gente teve ações no âmbito dos 3 poderes, praticamente, né? Nós tivemos o lançamento do plano de enfrentamento à pandemia, que é o Plano Emergência Indígena, que foi lançado no âmbito do Congresso Nacional, né, ali com a Frente Mista Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Então, esse plano foi construído também com a participação de lideranças indígenas, de especialistas da saúde, infectologistas, epidemiologistas, né, e vários comunicadores. Enfim, realizamos a Assembleia da Resistência no início de maio para ter essa participação, né? E aí passamos 45 dias com os grupos de trabalho, organizando essas propostas, e aí, na ausência do poder público, na ausência do Estado, né, com ações efetivas nos territórios indígenas, a gente precisa encontrar uma forma, encontrar uma saída para a gente conter essa pandemia nos territórios indígenas, né? Então, lançamos, na segunda-feira, esse plano emergência indígena, que teve mais de 400 pessoas ali diretamente na nossa plenária virtual, né, e vários parlamentares, e estamos agora com esse desafio de conseguir estruturas, né, condições estruturais financeiras para a gente implementar esse plano. E aí, paralelo à Assembleia, à plenária, nós protocolamos no STF, né, a DPF aí, junto com partidos políticos, que a gente foi buscar esse apoio para ter mais força, né, para ter mais respaldo. Uma vez a gente já entrou com uma ação no STF e foi negado porque a resposta disse que os indígenas não poderiam entrar de maneira direta, né? Tinha que ter um apoio institucional. E aí isso é muito ruim, porque a Constituição reconhece, né, que os indígenas possam estar entrando diretamente. Mas, enfim, fomos atrás dos partidos, protocolamos, né, com esse pedido mesmo de atenção, de proteção dos povos indígenas em isolamento voluntário. Esses povos, nesse momento, estão numa situação de extrema vulnerabilidade por conta das invasões. E aí a gente listou ali, né, as áreas consideradas mais vulneráveis para os povos, né, que vivem em isolamento voluntário, na Amazônia brasileira. Exato. Quais são esses povos que estão mais vulneráveis, Sônia? Olha, os povos que estão em isolamento voluntário têm uma presença maior no estado do Amazonas, né? E eu estou tentando encontrar aqui certinho para eu falar para você os nomes, né? Mas, enfim, nós listamos ali o estado do Amazonas, o estado aqui do Maranhão, o meu território indígena, Araribóia, né? Tem uma presença forte do povo Auaguajá, né? Esse povo Auaguajá já está listado como um dos povos mais vulneráveis do mundo. Né? Aí, lá em Rondônia, tem o povo Zuruará, né? No estado do Pará, ainda no Amazonas, né? No Vale do Javari, que é uma das regiões, né? Onde tem essa maior contingência de povos, de grupos, né? Em isolamento voluntário. E, enfim, no total, são 114, né? Já com grupos já reconhecidos que estão nessa situação de alta vulnerabilidade, né? Que são os povos em isolamento voluntário. Eu posso pegar aqui certinho na sequência e passar os nomes, ok?
Perfeito. Bom, agora, Tiago, eu queria que você falasse sobre esse documento, né, que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal e tem como base também um estudo, tanto do ISA quanto da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que embasou. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, o estudo ele mostra que existe um nível alarmante assim de invasões nas terras indígenas, né? E um crescimento muito abrupto do desmatamento nessas áreas que vem acontecendo desde 2017, mas que em 2019 virou uma grande explosão, né? O desmatamento não acontece sozinho, né? Então pressupõe-se que existem pessoas lá fazendo isso, são invasores, né? Então degradando, depredando esses territórios, se apropriando dos recursos naturais que estão aí nas terras indígenas. E surpreende bastante esses dados do monitoramento do próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que são os dados de origem que foram trabalhados para construir esse relatório, para amparar a ação da PIB, né, de que grande parte desse desmatamento vem sendo causado, por exemplo, por garimpos ilegais dentro das terras indígenas, né? Então existe uma quantidade muito grande de pessoas dentro das terras indígenas trabalhando em atividades de mineração ilegal, explorando sobretudo o ouro, né? Para você ter uma ideia, na terra indígena Yanomami, né, existem os Yanomamis são em torno de 26 mil, 27 mil pessoas, né, que vivem lá nesse território. Inclusive, existem lá povos indígenas nessa situação de isolamento voluntário, como vocês estavam falando há pouco, né? Em contrapartida, existe uma estimativa de que há pelo menos 20 mil garimpeiros atuando ilegalmente dentro dessa terra indígena. Quer dizer, é um número quase igual de indígenas dentro do território, né? E além de estar promovendo a destruição do meio ambiente da terra indígena Yanomami, né, esses garimpeiros também não estão lá como uma ameaça permanente para essa população indígena que vive lá, inclusive os isolados. Porque você imagina imagina a presença de um garimpeiro infectado pela Covid, né, infectado pelo coronavírus, né, esse vírus novo que está aí, que tem uma velocidade de dispersão que é gigantesca, né? A gente sabe também, por exemplo, que o garimpo está fortemente associado com doenças, assim, né? Tipo malária, doenças sexualmente transmissíveis, doenças respiratórias, né? Por causa das condições de trabalho lá. Então, a presença lá dos garimpeiros pode infectar até 40% dessa população que vive lá e sabe-se lá quantas mortes vamos ter, né? Agora, Tiago, em relação a essa questão, né, ainda do garimpo, dessa exploração das terras, né, dos índios, a gente tem aí a colaboração, né, entre aspas, e efetiva, né, do presidente Jair Bolsonaro com a Instrução Normativa 9 de 2022 da FUNAI, que está permitida a exploração e comercialização de terras indígenas que ainda não foram homologadas pela Presidência da República, né? Sim, aí a gente tem acompanhado dessa escalada do desmatamento uma série de medidas legais que vão fragiliza tanto efetivamente, porque suspende, por exemplo, medidas de proteção como, vamos dizer assim, o congelamento dos imóveis que estão nos limites de terras que estão em processo de estudo, né? Como também fragiliza politicamente, né? Porque o invasor ele se sente legitimado pelas ações do governo e também pelos discursos que o governo vem encampando, né? Dizendo que vai abrir tudo, que nunca mais vai demarcar terra indígena, né? E aí a gente vê isso aí acontecendo efetivamente, né? E aí quando você procura onde está a presença dos órgãos fiscalizadores, né? Onde está a FUNAI, por exemplo, a FUNAI está impedida de atuar nas áreas que estão em processo de conhecimento. Isso é um absurdo completo do ponto de vista da segurança das populações que estão nesses territórios, né? Exato. Agora, Sônia, vamos lá, vamos para as terras indígenas que estão sendo mais afetadas nesse momento da Covid-19. Você tem aí já os povos indígenas, Sônia? Afetadas. Bom, nós temos a situação dos povos que estão em isolamento voluntário, que são os que foram listados na nossa ADPF, né? E temos também os povos que estão sendo mais infectados, né? Os estados, aliás, né? Que estão sendo mais infectados já pela Covid-19, né?
Então, o nosso pedido no STF, ele são 4 pontos, basicamente, né, principais. Um, que seja determinado, né, pela União a instalar as barreiras sanitárias para a proteção dessas terras indígenas, né, que são Alto Tarauacá, lá no Amazonas, né, Araribóia, aqui no Maranhão, Caru, aqui no Maranhão, Imerimã, Igarapé, Taboca, Capé, bom, muitos. O Rio Envira, Riozinho do Alto Envira, Caxinauá, no Rio Maitá, Cauarriva, no Rio Pardo. Enfim, nós temos aqui bastante, né? E aí a gente colocou assim também, que seja determinado, né, que durante essa pandemia da Covid-19 providencie o efetivo e imediato funcionamento da sala de situação para subsidiar a tomada de decisões dos gestores e a ação das equipes locais, né, diante de toda essa situação, né, de invasões e também de surto de outras doenças, né, como o Tiago já bem falou. E aí esses locais que a gente está falando, eles tanto para povos em isolamento voluntário, que não tem nenhum tipo de contato ainda com a sociedade, né, como também para povos de recente contato, que igualmente estão nessa situação de vulnerabilidade, né? Perfeito. E, Tiago, bom, o cenário aí é dramático. Eu sei que o Isa acompanha aí de perto, enfim, os locais assim mais afetados, aí como já disse a Sônia. Eu queria que você falasse, enfim, de alguns relatos que você tem conhecimento em relação a essa questão da Covid-19 nessas aldeias. Bom, a gente tem aí, a gente estava falando dessa questão dos povos, né? Acho que os surtos, eles têm acontecido em lugares diferentes, em momentos diferentes, né? A gente, lá no início, começou com uma grande explosão de casos no oeste do estado do Amazonas, lá na fronteira com a Colômbia, né? Que é onde, e com o Peru, que foi onde teve o primeiro caso, né? E logo esses casos saíram de controle e os Cocama, que é esse povo que vive lá, né, viveu e ainda está vivendo um grande drama, né? Mais de 50 pessoas dessa etnia morreram, né, Soninha? E agora a gente está vivendo um drama, muito grande em relação aos Chavante, né, que vivem lá no estado do Mato Grosso, né? Eu, eu, eu acho que tem pelo menos já 50 casos, 50 mortes lá, desculpa, 20 mortes lá, né, da etnia, né? E esse surto lá começou muito, muito rápido, né? A gente observa nesses casos que existe uma falta de controle, uma falta de barreira, né? O plano de contingência que foi elaborado pela CESAI, que foi divulgado ainda no final do mês de março, no mês de março, né? É um plano bastante genérico, né? Inclusive previa coisas que bastante complicadas, como isolamento domiciliar, né? Para casos suspeitos. Então você imagina numa casa onde vivem muitas pessoas, ou uma casa coletiva, né? Como é o caso de várias etnias que vivem em grandes casas, né? Onde vivem vários grupos familiares. Né? Então você não tem um isolamento domiciliar aí, né? Então você tem a adoção de medidas genéricas nesse plano de contingência que não dão conta da realidade indígena. E aí, de outro lado, você tem essas explosões de surtos nesses povos, né? E trazem um drama gigantesco para a situação, né? Porque tem esses grandes surtos e tem pouca coisa em termos de ações estruturadas para serem tomadas, né? Então você tem aí o caso Chavante, mas você também tem, né? Como a Sônia lembrou, o caso da Guajajara, que também tem muitos casos lá, né? E os casos estão proliferando, né? Agora, Sônia, essa questão do atendimento dos indígenas, né, da CESAI, que é o sistema de saúde, né, indígena vinculado ao Sistema Único de Saúde SUS, atender os indígenas que estão nas aldeias e não aqueles que estão nas cidades. Eu queria que você falasse dessa complicação, né, porque está tendo uma discriminação aí, não é isso, Sônia? Sim, e é muito grave, né, esse critério que a CESAI adota, porque foi exatamente essa escolha aí inicial que possibilitou esse aumento rápido, né, nos territórios indígenas. Eu acho que vale lembrar que hoje, né, nós já temos
283 mortos, né? Com os dados conferidos até ontem. Né? 283 mortos já espalhados em todo o Brasil, né? Nas 5 regiões. E somente o estado do Piauí não registrou ainda, né, uma infecção. E a gente considera que não tem ainda esse registro, não porque não existe, mas por falta de testagem. Porque os dados que a gente traz, todos têm comprovação. Seja, né, dos óbitos, a gente tem todos listados atestados de óbitos, ou a declaração de óbito, né, pelo menos, e os infectados são todos a partir do teste. E a quantidade que não consegue ter acesso ao teste, né, a gente não tem nem ideia, pode ser muito mais. Então, confirmado, nós temos 9.480 indígenas confirmados em todo o Brasil, e isso já atinge 118 povos, sendo que nós somos 305 povos no Brasil, né? Então, 118 nós já estamos para mais de 1/3 dos povos, né, contaminados. E aí, quando a gente pega esses dados, né, e a gente compara com os dados da CESAI, você percebe aí essa negligência, né, da notificação. Então, nós temos 383 mortes, né? A CESAI divulga apenas 134. Olha, 134 no boletim atualizado da CESAI. A gente, todos os dias, faz esse comparativo, né? Enquanto a gente traz os 9.480 indígenas contaminados, a CESAI tem apenas ali divulgado 5.525. Então, você percebe aí essa discrepância que há, e a gente né, assim, entende que não é porque não tem condições estruturais para trazer esses dados. Porque nós, do movimento indígena, nós estamos, assim, todos os dias muito intenso, sabe? É muito intenso o trabalho de falar com todos os estados, as regiões, as pessoas que estão de referência, para a gente poder ter esse número atualizado. Mesmo assim, esse número aqui que a gente traz, com toda essa diferença, né, absurda da CESAI, ainda não é um retrato fiel da realidade hoje. Não é, sabe? Porque nós estamos num esforço próprio, grandioso, para dar conta, mas a gente sabe que isso aqui, né, a dimensão pode ser muito maior. E exatamente essa subnotificação ou essa negligência da CESAI dificulta muito para que todo mundo tenha uma clareza real da situação, né? A gente não tem. E é por isso que a PIB vai continuar registrando, vai continuar divulgando esses dados e mostrando, né, que é exatamente essa omissão do Estado brasileiro, né, que se transforma no genocídio institucionalizado, né? Porque está ali autorizando isso. E aí, em relação aos povos de contexto urbano, né, e só para finalizar, nós começamos essa notificação exatamente por isso. Lá no início, muitos indígenas morrendo, a gente tendo a informação ali exata, e a CESAI não atualizava, então nós começamos a fazer. E aí nós fomos, né, atrás, e foi quando a gente teve essa constatação, inclusive eles continuam afirmando que não tem obrigação nenhuma com indígenas que estão na cidade. E a gente, né, traz todo mundo aqui, porque nós entendemos que o Estado brasileiro tem que garantir um atendimento igualitário, independente de onde o indígena esteja, né? Tem muitos que estão na cidade para estudar, outros estão para trabalhar, outros estão ali porque a própria cidade chegou até eles, e eles estão ali prensados em algum lugar, né? E precisa desse atendimento. E aí, com isso, né, a CESAI acaba expressando também um racismo, né? Nós estamos falando isso, um racismo institucional, quando escolhe quem é, quem não é, quem entra, quem não entra na notificação, né? Então, são esses três pontos que a gente tem trazido muito, né? Que é o racismo institucional, né? As fake news, né, sobre a doença e o próprio discurso da presidência, quando relativiza a doença. Isso faz com que muitos indígenas não queiram fazer o teste, porque se confirma que ele está, ele sabe que as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam ali querendo, né, destilar um preconceito e esse racismo na própria cidade. E isso está acontecendo no próprio Chavante, né? Ali tem duas situações, a questão do racismo, né, e a relativização da doença. E aí eles negam, eles querem negar que não tem
contaminação ali. E mesmo as mortes que aconteceram ali, algumas delas com a declaração de óbito confirmando Covid-19, e eles continuam dizendo que não foi, querem colocar outra doença, né? Então, essa relativização da doença, né? Essas mentiras, esse discurso da presidência e esse racismo tem contribuído bastante para esse aumento da contaminação. Muito bem, você traz um dado bastante importante, Sônia, essa questão aí do racismo, e a gente está numa onda, né, mundial contra o racismo, vidas negras importam, e também passo para o Tiago. Tiago, vidas indígenas também importam, né? Sim, fundamentalmente, né? Acho que aqui no Brasil se coloca essa questão de maneira forte aí de vidas negras e vidas indígenas importam, né? Porque a gente sabe que são populações que são vítimas desse racismo estrutural, né? E tem uma longa, né? Tem uma longa história aí de resistência que não pode ser apagada por essas ações desse governo, né? A gente tem coisas aí que mostram que essas populações estão resistindo, né? A PIB está mostrando esses buracos, né? Da política, né, da assistência da CESAI, que tem negado, é uma negligência calculada, né, do Estado em relação à Covid, né, entre os indígenas e entre as populações negras. Você tem o Estado brasileiro virando as costas para o direito constitucional das populações indígenas de ter um atendimento médico, atendimento de saúde diferenciado, que respeite suas especificidades culturais. Não importa se está na cidade ou se está na aldeia, na terra indígena, porque essa divisão, ela hoje não funciona na prática, porque as pessoas vão para a cidade, né, como a Sônia falou, para ter acesso à própria infraestrutura de saúde, né, porque essa é uma infraestrutura que não chega nas aldeias, né, chega de maneira precária, né, e também tem a questão de que a CESAI não está contabilizando, atendendo as pessoas que estão fora de terras indígenas que não estão regularizadas, que é um outro escândalo, né, é um outro crime gravíssimo contra a população indígena. Exato. Agora é preciso rapidez também do STF, né, para julgar essa ação, né, Tiago? Porque as vidas estão indo embora, muitos indígenas morrendo, né? Sim, preocupa bastante a velocidade que vai ser dada para isso, porque existe uma urgência gigantesca, né? Uhum. O documento da ação foi protocolado ontem no STF, né? E a gente está aguardando aí com grande ansiedade a distribuição desse processo, né? Enfim, não é algo que se possa delongar. A gente tem uma grande urgência, a gente tem um grande medo de que outras pautas, porque o STF tem várias pautas quentes, né? Várias coisas de repercussão que estão lá, mas a gente acredita que não existe nada com repercussão tão grande quanto a questão das vidas indígenas que estão em risco aí, né? Essas 31 terras indígenas que têm povos isolados e de recente contato, essas outras 7 terras indígenas que estão nesse documento, que são só a ponta, né, dessas invasões que estão acontecendo em terras indígenas no Brasil todo. Então, existe uma urgência gigantesca e a gente só pode contar nesse momento com a pressão do movimento indígena e com a pressão de toda a sociedade em relação às vidas indígenas. Tá certo. Bom, foi um ótimo debate aqui com vocês. Eu agradeço muito a participação. Um abraço, Tiago Moreira, pesquisador do Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas do Instituto Socioambiental. Obrigada, Tiago. Obrigado a você, Marilu. E muito obrigada também a Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Um abraço, Sônia. Muito obrigada pela sua participação. Tá joia. Obrigada, Marilu. Um abraço, Tiago. Tamo junto. Valeu. Então, até a próxima. Vamos aqui sempre mantendo contato para ver realmente o andamento dessa ação no STF. Até uma próxima para os dois. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.